Eu estou aqui com o doutor Paulo Viana. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Carol. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Minas Gerais. Está aqui para falar sobre os direitos dos lojistas. E principalmente, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, né, um grande desastre ali na Avenida Pedro I, da queda daquele viaduto. Então, nós vamos estar conversando, compartilhando sobre o direito que o lojista tem, aonde ele deve recorrer, a quem ele deve falar, a quem deve... Às vezes ele não sabe nem que tem o direito, né, doutor Paulo? Perfeitamente, cara. Todas as pessoas prejudicadas de alguma forma por uma obra pública, certo, sejam elas ali os lojistas, comerciantes, empresários, ou até mesmo os moradores que estão ali na região, eles têm direito a ter uma indenização proporcional ao dano causado, certo, que venha a indenizar aí não só o que ele efetivamente perdeu, algum prejuízo, dano material, como moral também. Como também o dano moral. Mas o dano material, ele engloba também, no caso do empresário, do comerciante, não só o que ele perdeu, mas o que razoavelmente ele deixou de ganhar. Porque... Como mensurar isso, doutor Paulo? Aí é que entram os especialistas, os contadores, que vão demonstrar ali, por exemplo, uma obra pública, certo, que venha provocar a redução do trânsito de pessoas na região e, com isso, a queda no comércio, né, daquele comerciante, uma queda das vendas, ela vai provocar aí um prejuízo econômico que ele o que o comerciante perdeu e também o que normalmente ele teria lucrado se a condição estivesse normal. Certo. Né? As obras públicas, às vezes, elas chegam a impedir que as pessoas tenham acesso ao estabelecimento. Verdade. Então, nós vimos aí em grandes obras que a prefeitura vem fazendo, eu até não sou contra a obra, muito antes pelo contrário, eu acho que as obras são necessárias, atendem à necessidade social, interesse público, mas ao fazer as obras, o poder público, ele realmente interfere na vida das pessoas, prejudica o cidadão e ele não deve, o poder público não deve apenas prever, planejar a obra em relação ao dispêndio com indenizações pelos imóveis que ele vai desapropriar, mas ele também deve prever a redução do lucro da atividade econômica que ele vai causar, do lucro que aqueles empresários vão deixar de ter. Que os lojistas, no caso, teriam. E eu acho que já deveria ser uma iniciativa já de pronto do poder público. Ele já deveria ressarcir antes de você ter que entrar com qualquer tipo de ação. Justamente. É importante que as pessoas conheçam os seus direitos e que possam, exercendo a sua cidadania, e buscar a satisfação desses direitos em todos os níveis. Correto. No caso aí, os moradores são prejudicados pela falta de acesso às suas residências, né, pelo desconforto da vida fora de casa. Claro. Nós estamos com um caso concreto mesmo, né, nessa situação, eles estarem morando num quarto de um hotel. Justamente. Né, Você imagina o desconforto de você deixar sua casa, interromper sua vida, o que normalmente as suas atividades normais, e ter que viver aí com todas as restrições de deslocamento, de proximidade dos parentes, dos amigos, da vizinhança, e ficar isto durante um período grande até que aquilo possa ser restabelecido. Então, o cidadão, ele sofre prejuízo, o comerciante sofre prejuízo. E tudo isso precisa ser quantificado até antes de começar a obra. Porque já se prepara aquilo com planejamento mais bem feito e já se previne e indeniza proporcionalmente no momento da necessidade, né? Para que não se tenha que ficar fazendo malabarismos aí com o orçamento, que a gente sabe que o orçamento público ele é sempre muito apertado, né? Para conseguir de alguma forma satisfazer, ou às vezes vai pagar com precatório muitos anos depois. Correto. Né? Onde a justiça é postergada, existe injustiça.
E a pessoa continua tendo os custos dela, né? Ela recebe de uma forma lenta, né? Algo moroso, mas as contas continuam em dia, contas atuais. Eu queria até perguntar para o senhor, assim, na prática eu fiquei pensando, uma coisa é você vai entrar na justiça por causa de esse dificultador ali, um lojista que teve um problema, uma questão na obra e atrapalhou realmente as vendas dele. A minha pergunta é, num caso, numa situação como foi essa que aconteceu, por uma negligência, por algo que deveria ter sido feito e não foi feito, essa indenização, ela deveria aumentar ou não? Porque era como se você fosse fazer uma obra, ele já teria um direito, correto? Pelo que o senhor compartilhou. Mas, além desse direito, foi algo feito de maneira negligente. Então, o dano foi muito maior do que esperado. A lei civil, ela estabelece que quem causa o dano deve indenizar, né? Então, o causador do dano. A obra em si, ela gera um certo dano para as pessoas ali, muitas vezes impedindo o trânsito de clientes dentro de um estabelecimento comercial. Certo. Ou às vezes até decretando a própria morte da empresa, né? Se o empresário, a obra dura ali 1 ano, ele fica 1 ano sem clientes no estabelecimento, ele quebra. Com certeza. Então, o fundo de comércio dele deveria também ser indenizado, né? Agora, no caso da queda do viaduto, foi um acidente, né, que terá que ser aí investigado a origem, a causa e também investigar quem foi o responsável. Esta pessoa responsável deverá indenizar de forma completa todos os prejuízos causados, né? Se no primeiro momento o município retirou aquelas famílias, está tendo gastos para mantê-las em hotéis e outros vários gastos em razão daquilo. Certo. Num segundo momento, apurada a responsabilidade, o próprio município irá cobrar das pessoas que causaram aquele prejuízo que aconteceu. E não é só um direito do poder público, mas é um direito das próprias vítimas. Certo. Todas as vítimas poderão aí buscar, né, essa indenização. Mas ela tem que entrar contra, né, no caso, a prefeitura, e a prefeitura que vai ressarcir com relação à construtora ou o erro. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, eu entro contra os dois, eu entro contra um. Muito bem, o causador do dano, a obra é pública, né? O município ele tem responsabilidade por ter contratado e por ter gerenciado aquele processo. Então, aí se precisa verificar muito bem e ingressar com as ações contra a pessoa realmente que é responsável por aquilo. E as pessoas que estão sendo lesadas indiretamente? Por quê? Tem aqueles diretamente que estavam morando ali bem próximo, que estão hoje em hotéis, como o senhor compartilhou, mas existem aqueles outros que hoje têm tido realmente um congestionamento na sua vida por causa da localização, né, por ser um local, né, onde o tráfego de carros, de veículos, era muito intenso. Né? Às vezes a pessoa pode estar pensando ali, o telespectador, doutor Paulo, o que eu faço? Eu tenho algum direito ou não? Como que o senhor explicaria, né, ajudaria aí os nossos telespectadores? É preciso que a aferição do dano seja possível quantificar esse dano. Muito bem, eu me deslocava por uma via, gastava 15 minutos. Agora eu estou tendo que dar uma volta, estou gastando 1 hora. Isto efetivamente é quantificável? É uma pergunta que precisa ser feita. Certo. Agora, a indenização, ela tem os requisitos jurídicos para que ela possa acontecer. É o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Há um ato ilícito? Talvez o erro aí no projeto que causou o problema. Há um dano? Quem causou? Há um nexo causal entre a conduta daquela pessoa e aquele dano provocado?
uma vez aferida essas questões no caso objetivo, aí sim você tem os elementos que podem gerar a possibilidade que o judiciário venha a fazer uma condenação. Mas isso é muito importante ser estudado caso a caso. Né? Não se pode afirmar... todos têm direito ou não, mas... que todos foram prejudicados. Correto. Um certo nível de desconforto é necessário para a vida em sociedade. Porque se eu vou fazer uma obra, preciso paralisar uma via, vou causar um transtorno para a população. Esse transtorno é indenizável? Eu acredito até que não, porque isso é um transtorno... Até porque às vezes são coisas que foram feitas para o bem comum. Exatamente, momentâneo, para o bem comum, e vai melhorar depois, trazer uma satisfação muito maior para todos, um benefício social muito grande. Então, a gente verificar caso a caso é que é o mais indicado. Isso, eu queria só, já vou agradecer, né, a presença do senhor, mas às vezes as pessoas estão assistindo e queriam saber um pouco mais. Existe algum site onde tem mais informações sobre esses direitos aí dos lojistas, né? Até o senhor foi um dos que elaborou ali uma cartilha sobre esses direitos, aonde as pessoas poderiam acessar para poder olhar. Muito bem. O IBEI é uma entidade que a gente participa, é o Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários. O IBEI, ele se preocupa em difundir o direito, difundir conhecimento na área imobiliária e, para isso, ele faz muitas iniciativas, né? Promove cursos, seminários, palestras, debates. E o IBEI promoveu a elaboração de uma cartilha que está disponível no site do IBEI, correto, que é IBEI, Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários.org.br. Correto. Lá se pode encontrar essa cartilha com alguns esclarecimentos aí que são de interesse público.